terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa web rádio Estação da Luz, essa rádio que emana paz, direto de Natal, Rio Grande do Norte. Desde já, que as nossas primeiras palavras sejam em profundo agradecimento a Deus por mais esta oportunidade. Agradecemos a presença de todos vocês, mas primeiramente agradecemos a Deus. Agradecemos também a nossa casa, Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia, bem como todas as outras casas, né, que nos auxiliam. E agradecemos também a esses corações amigos que aqui conosco, né, que dividem com a gente esse espaço, né? Agradeço imensamente ao Luiz, a Terezinha, a Valéria. Boa noite, irmãos. Boa noite, boa noite. Boa noite, Terezinha. Boa noite, Valéria. Boa noite, Lucéia. Boa noite, amigos que estão nos ouvindo. Boa noite a todos vocês que estão companheiros de Leon Denis nessa jornada do seu pensamento. Agradecemos muito a participação e as vibrações que nos sustentam, tanto dos amigos como das nossas casas, amigos espíritas, ou irmãs, e as que somos ligados diretamente, como Rita de Cássia, nossa querida Maria de Nazaré. É com muito prazer que estamos aqui mais uma vez, mais uma quinta-feira. Boa noite, Terezinha. Boa noite, Luiz. Boa noite, Nilceia, Valéria. Boa noite, companheiros. É um prazer enorme estar aqui de novo com vocês, dividindo um pouco, né, do que a gente vem estudando a respeito de Leon Denis. Então, é um prazer muito grande. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, aos nossos guias, e pedimos a Jesus que nos proteja nessa tarefa.
Boa noite, Valéria. Boa noite, Terezinha, Lucéia, Luiz. Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão vindo pela primeira vez, aqueles que estão vindo sempre, que possamos fazer o estudo na santa paz de Deus, protegidos pelas forças do bem, da paz e da luz, a todos vocês. A proteção se estenda a todos vocês. Luiz, você pode fazer o evangelho e a prece, por favor? Vamos sim. O evangelho saiu capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba que da vossa mão direita. É uma mensagem do Adolfo, bispo de Argel. Mensagem à beneficência, número 11, que diz o seguinte: a beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os mais puros e os mais doces prazeres, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Se pudéssemos compreender tudo quanto de belo e de doce a generosidade das boas almas encerra esse sentimento que faz com que vejamos os outros como vemos a nós mesmos e que tiramos os agasalhos com alegria para cobrir o irmão. Com essas lindas palavras do bispo de Argel, vamos elevar nosso pensamento ao Cristo, nosso Senhor Jesus, e agradecer, querido mestre, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para a divulgação da doutrina espírita. Nos ajude e nos proteja nesse momento, para que possamos receber as intuições e as inspirações necessárias para poder conduzir esse programa da melhor forma possível. Ajude-nos a levar o pensamento de Leon Denis um pouco a ser distribuído de uma forma que ele mereça, que assim possamos, todos unidos, com a mesma força, com o mesmo pensamento, darmos início ao programa. Pedimos assim licença ao Senhor, querido Mestre Jesus, e a Deus nosso Pai, para permitir o nosso início de programa a partir de agora. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos irmãos, hoje estaremos encerrando a primeira obra do bloco histórico, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Obra essa que nós estamos trabalhando já há alguns encontros. Hoje serão os 2 últimos capítulos. O capítulo 12, que tem como título Resumo e Conclusão, e o capítulo 13, Mensagem dos Invisíveis. Sendo que semana que vem, nós já anunciamos na semana passada, nós iniciaremos uma obra bastante interessante. Obra esta que era Menina dos Olhos de Leon Denis, que é Joana d'Arc, médium, que será apresentada pelo nosso grande amigo Paulo Barragá. Então, nós iniciaremos na noite de hoje com o capítulo 12. E o capítulo 12, ele tem como título Resumo e Conclusão. Então, o nosso Leon Denis dividiu esse capítulo em 2 partes. Uma, ele tratou da conclusão. Conclusão do quê? Da própria obra, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. E o resumo? Mas resumo da obra? Não necessariamente. Mas sim resumo do capítulo anterior, que foi o primeiro capítulo da 3ª parte, que tem como título O Mundo Invisível. Então, o capítulo da 3ª parte, ele intitulou Experimentação Espírita. Então, vamos nos reportar um pouco a esse capítulo que foi trabalhado na semana passada. Mas como ele nos apresenta o resumo, vamos resgatar alguns pontos apenas de forma rápida desse capítulo. Então, nesse capítulo, inicialmente, ele trata da relação que os celtas e os druidas tinham com o mundo invisível. O título é Experimentação Espírita. Então, ele vai cuidar particularmente da relação
2 iniciados com o mundo espiritual. Todos os celtas, todo o povo celta se relacionava com os invisíveis? Sim. A comunicação com o outro plano, com o plano espiritual, era incessante, da parte de todos eles. E era um hábito praticado em todas as famílias. Mas de forma iniciática, mais profunda, seguindo procedimentos, nós vamos encontrar no meio dos druidas. E lá, logo no início do capítulo, ele irá nos explicar que a preparação dos discípulos era uma preparação que ocorria, rigorosa, para que eles pudessem participar dos ritos sagrados. E esses ritos resumiam-se em quê? Na comunicação com os espíritos superiores e bem como também praticar os seus ensinamentos. Num outro momento, ele irá nos trazer a experiência dele, de sua época, dos que estavam interessados em participarem das experimentações da época. Então, ele diz que muitos chegavam ao movimento, aos grupos de estudo ou aos grupos de experimentação, desejando imediatamente, sem conhecimento, sem preparação, sem estudo, sem cuidado, já iniciarem o contato, a comunicação com os espíritos. Então, vocês vejam quanta imaturidade. E depois, ele traça-nos a evolução da experimentação em sua época, vivenciada por ele, nos círculos espíritas, pelos pesquisadores, cientistas, chegando a um ponto dele nos revelar a sua experiência nesse campo de experimentação. E ele chegou a um ponto tal de maturidade que ele nos revela que ele chegava a conviver com os espíritos quase tanto quanto com os homens. Olha só, que nível, que amadurecimento o nosso mestre Leon Denis atingiu. E ele considerava os invisíveis que se relacionavam com ele, que se comunicavam com ele, como membros da sua família, não consanguínea, lógico, da sua família espiritual. Isso foi o resumo. E na parte da conclusão? E o que Denis tratará na conclusão? Então, ele coloca, nós vamos encontrar nesse trecho, que é apenas 1,5 páginas, Denis discorrendo acerca do objetivo essencial da obra. Aí entenderemos o cuidado de Leon Denis em nos brindar com essa obra, principalmente o povo francês, bem como a espiritualidade, porque a iniciativa partiu da espiritualidade. Vocês lembram, quando nós apresentamos a biografia, hoje, principalmente o mentor dele, Jerônimo de Praga, enfatizou a necessidade dele aprontar essa obra e terminar a sua montagem antes que ele desencarnasse, né? Então, e isso ocorreu. E nós vamos ver por quê. Então, Denis, ele coloca nessa conclusão que desde o caos, desde o confronto, desde a ocorrência da Primeira Grande Guerra Francesa, Primeira Guerra Mundial, o pensamento francês ficou meio desnorteado, seguindo apenas horizontes intelectuais. E com isso, eles foram, o povo, né, foi escolhendo, optando caminhos obscuros, caminhos de contradições, angústias. E aí Denis coloca que o povo chega a indagar onde virá a luz que mostrará o caminho objetivo da vida. Isso após a guerra. E nós vamos ver
que o povo francês enfrentou várias hecatombes. A primeira, as últimas décadas, né? Não vamos tão distante. Vamos no século anterior, século XIX, em 1870, a guerra, o confronto, né, com a Prússia, né, Guerra Franco-Prussiana. Então, nós vamos ver que o povo francês sofreu a baixa de 139 pessoas desencarnaram. A Primeira Grande Guerra foram 1.400.000. E a gripe espanhola, 400.000. Então, vocês vejam que eram números bastante expressivos. O povo estava sofrido. As famílias estavam, né, sofrendo. Então, havia necessidade de algo que pudesse ressuscitar, fazer ressurgir a confiança, a esperança, a virilidade, a coragem, porque a espiritualidade também sabia que mais à frente, 10 anos depois, eles enfrentariam um novo confronto, a Segunda Grande Guerra, que o povo francês, né, passou pela baixa de 600.000 pessoas. Né? Então, nós verificamos quanta dor, quanto sofrimento. E Denis coloca, né, quem nos dará, então, a fé elevada? Quem sustentará esse campo de dor? Quem conseguirá reanimar a nação, fortalecer cada alma francesa? Ele coloca, nem a cultura universitária, nem a igreja conseguiram. Então, a nação, será que irá sossobrar? Ou irá passar pela anarquia, pela confusão? E aí o nosso Denis, ele coloca para todos nós um trecho valiosíssimo, que eu pediria permissão para ler para todos vocês, quando ele nos diz assim, nesse capítulo 12, os espíritos dos antigos druidas, tendo Allan Kardec à frente, vêm nos afirmar que o espiritismo é a ressurreição de suas doutrinas e que eles vão trabalhar para propagá-las em todos os ambientes, acrescentando que, na sua intervenção, serão seguidos por todas as nobres e grandes almas que, ao longo dos séculos, conseguiram, pela literatura, perpetuar a ideia a fim de que não pereça totalmente. Olhem que interessante. Eles receberam comunicação ou comunicações de espíritos, né, antigos, de antigos druidas. E ele coloca Allan Kardec como druida. Nós sabemos que Allan Kardec foi druida, né, quando recebeu esse nome, Allan Kardec. Então, ele coloca que vários espíritos se apresentando como druidas afirmam que a doutrina espírita é a ressurreição do druidismo. E quando nós tivemos a oportunidade de estudarmos o druidismo, nós vimos que os pontos basilares, quais eram, né, ou quais são? A imortalidade da alma, a existência de Deus, a pluralidade dos mundos e a comunicabilidade com os mortos. São os mesmos pontos que norteiam a doutrina espírita, que alicerçam a doutrina espírita. Então, daí, essa necessidade de montar uma obra em que pudesse ser divulgado os pontos básicos do druidismo, bem como da doutrina espírita, como Kardec o fez na segunda parte, na terceira parte da obra, para que o povo se conscientizasse que eles tinham um norte, eles tinham como recuperar a esperança, a coragem,
a virilidade, porque eles ainda iriam passar por provas bastante dolorosas anos depois. Então, esse capítulo 12 nos apresenta de forma bastante resumida esses dois pontos acerca, né, do resumo que ele fez do capítulo Experimentação Espírita e da conclusão da obra que Leon Denis ressalta, né, o objetivo como sendo uma forma, a obra de ressuscitar no povo francês a esperança e a coragem. E agora nós vamos conversar um pouco acerca do capítulo 13, Mensagens dos Invisíveis. E esse capítulo 13 tem uma leve introdução também com uma mensagem de Kardec. Quem irá contribuir com esse momento? Eu falo no sério. Obrigada. O capítulo 13, ele traz para a gente uma pequena introdução. Na realidade, ele tem o título de Mensagem dos Invisíveis. E essa introdução é o seguinte: é uma série de mensagens que foram recebidas através da incorporação mediúnica e dos espíritos que quiseram comunicar com aquela obra. Na realidade, são 16 mensagens, são 13 de Kardec, 2 de Joana e uma de um outro espírito. Vocês vão descobrir quando vocês lerem. E aí o Denis vem nos trazer o seguinte, que no curso das conversas com os espíritos de Allan Kardec, ele entrou em certos detalhes, né, sobre as discussões que foram surgindo. E aí ele falou que, inclusive, entre duas famílias espíritas, que está lá escrito, e aí questionando o médium que seria, né, um instrumento dessas mensagens. E aí o Denis vai falando que não podia existir qualquer questionamento, porque a médium, palavras dele, era apenas uma pequena criança que vinha de pais humildes, que ninguém conhecia o espiritismo, então não haveria, assim, a possibilidade daquela médium, né, interferir, fazer que fosse uma inferência própria sobre o tema, não existia isso. Aí o Denis também vem lembrando sobre a importância do valor científico e moral, dos assuntos, que são muito importantes, que é o mais elevado grau de compreensão da nossa, né, compreensão humana, que às vezes às vezes excede a nossa compreensão. Mas ele diz o seguinte: mas permite-nos entrever a gênese da vida universal, mesmo as mensagens que ainda podemos ter algumas dificuldades. E aí vai falando sobre a importância da obra, a extrair uma nova orientação dessas mensagens. E ele também vai falando, aí o Denis nos lembra que os espíritos registram que eles têm muita dificuldade para se exprimir por meio de um organismo, um cérebro alheio, por conta de noções, ideias que não são familiares para aqueles médiuns. E aí ele até reforça, está vendo? É precisamente isso, caso ele chama nosso médium, a questão céltica. Então ele está reforçando, né, ratificando que, olha, não podia ter nessas mensagens qualquer influência de um terceiro. E também que são necessários, ele nos traz esforços persistentes da vontade para criar no cérebro de um médium as expressões e imagens inusitadas. E aí ele vai dizendo que muitas críticas aconteceram, né? Mas essa parte do esforço persistente da vontade explica essas críticas, porque, na realidade, assim, o Johnny fala assim, certos mortos famosos, as pessoas, eles podem comentar assim, não, mas não era assim que ele escrevia, não era assim que ele se expressava, só que, na realidade, não é o morto famoso. Na realidade, o espírito comunicante, ele usa o médium, né, para passar a sua mensagem. Só que, lembra daquelas dificuldades, esforço persistente da vontade, se esse instrumento aqui ele não estiver totalmente adequado, a mensagem que chega aqui, ela seja um pouquinho diferente. Então, ele está explicando que não, a mensagem, que as críticas que surgiram não devem ser consideradas por conta disso, porque é um instrumento que, às vezes, né, precisa de mais um ajuste. E a outra objeção também que surgiu, que ele comenta, porque alguns diziam que Kardec estaria já encarnado desde 1897, já estaria com 30 anos, o Denis não concorda, porque ele diz, olha,
para ele, assim, difícil admitir que já com 30 anos, o espírito da envergadura de Kardec, a gente não tivesse sido vista nenhuma obra desse espírito. Nós sabemos que não é assim, né? Aos 30 anos, aqueles espíritos que são realmente, né, de alta elevatura, moral, já teria se percebido isso. E também que as comunicações que o Kardec trazia, ele não trazia só em Tours, ele trazia nos outros centros espíritas da França e também na Bélgica. E em todos esses lugares, as pessoas reconheciam a autoridade da palavra, a sabedoria das observações daquele espírito. Então, isso, para ele, derrubava esses questionamentos. Em um momento lá, desculpa, houve a apresentação, o guia diretor do grupo apresentou o espírito de Allan Kardec. Olha como é que ele começa. Começa assim: eu vos anuncio a visita do espírito de Allan Kardec. Constatei a ambiência pura e a bela cor fluídica que envolve este espírito, o brilho da sua fé na força divina superior. Foi o que lhe permitiu, no decorrer de suas existências, prosseguir uma evolução que lhe dá, em cada dia, os conhecimentos, as intuições mais precisas sobre as formas e as leis da vida universal. Linda introdução. E aí ele vai comentando que Kardec se ligou mais à França e à chama céltica. Foi falando também que a importância que essa chama céltica, ele diz, o guia, que é da primeira fé natural, que sempre brilhou sobre Allan Kardec, e que o Allan Kardec empenha-se em reanimar esta fé na consciência e subconsciência dos franceses, para ajudá-los a levar seu espírito e se aproximarem do raio celta, que vai de acordo com o que a Nilceia estava até falando sobre, né, os dias por vindouros deles seriam muito difíceis. E ele vai falando sobre o celtismo da fé ardente, o celtismo, vai comentando sobre tudo isso e vai nos alertando. Vós deveis, na vossa obra, apelar às reminiscências célticas para ativar esta fé ardente na divindade que provoca sobre nosso mundo o envio de correntes geradoras e benfeitoras. E aí ele não explica muita coisa, mas ele diz o seguinte, que, Allan Kardec vos dirá como e por quê este raio céltico se ligou ao solo armoricano, que, na realidade, é o solo, Armorique, que nós comentamos em outros momentos, que era uma parte chega da Gália, que hoje é a Bretanha. E ele vai concluindo assim, concluo afirmando-vos que o raio céltico é o guia que vos dirige para o supremo foco de luz. É através dessa luz que chegareis a compreender a marcha da vida universal. E aí, a última frase dele que eu achei muito interessante. Nas vossas vidas, à medida que subides para Deus, vós vos saciareis nessas fontes poderosas. Aprendereis a conhecer as forças insuspeitadas do éter, as vibrações criadoras que demonstram a existência do foco divino. Essa mensagem ela foi recebida no ano anterior, em 15 de janeiro de 1926, no grupo, né, que eles participavam e que trazem lindas mensagens. Então, essa é uma linda introdução para o encerramento desse lindo livro. Exatamente. Então, vocês viram que a Valéria trabalhou uma mensagem de Allan Kardec. Nós vamos entrar agora no momento em que nós teremos 16 mensagens, sendo 13, mais 13 de Allan Kardec, né? E a Valéria também ressaltou a chama céltica, né? Valéria, não podemos negar que todos nós possuímos essa chama céltica, né? Porque estudamos Leon Denis, Verdade. Né mesmo? Abraçamos essa causa, né? Então, essa chama céltica também está fomentando esse ideal em nós, né? E por nós, né? Com certeza. Então, para encerrar esse capítulo, nós temos 16 outras mensagens mediúnicas, né, sendo 13 de Kardec. Infelizmente, não teremos tempo hábil
para apresentarmos um resumo de cada uma, ou a ideia central de cada mensagem. Porque o objetivo do nosso trabalho, do nosso projeto, não é estudar a obra, é apresentar a obra, para que possa ser despertado em cada um de vocês o interesse em estudar a obra, em grupo, formando um grupo, né? Ou então de forma particular, né? Então, nós trabalharemos, nesse momento, apenas 4 obras. O Luiz apresentará, né, suas impressões acerca de 2 obras e a Terezinha de outras 2 obras. Tá ok? Fique à vontade. Quem será o próximo? Eu vou começar por essa questão das mensagens, mas vou trazer as mensagens que Kardec trouxe, que eu gosto muito, que até Leon Denis mais tarde vai trazer no livro As Forças Radiantes, o Espiritismo e a Força Radiante. Muito interessante, é a mensagem de número 13 e 14. A de número 13, todas as 2 mensagens são trazidas por Allan Kardec. A de número 13, Allan Kardec, o título dela é o seguinte: Forças Radiantes no Espaço, Campo Magnético Vibratório. Ele fala assim, isso é uma orientação para vocês não se ficarem muito perturbados do que eu vou dizer. Porque são revelações fortes que nós, até hoje, não alcançamos por inteiro essa revelação. Vamos dizer assim, a nossa tecnologia já avançou bastante, nós já passamos pelo telégrafo sem fio, hoje nós estamos na telefonia celular, estamos indo para o 5G de comunicação, mas existe, dentro desse tipo de comunicação, desse tipo de forças do universo, outras forças que os druidas, por serem os já iniciados, eles já conseguiam perceber, e nós ainda não desenvolvemos na totalidade, ou estamos começando a perceber essas forças que eles chamam de forças radiantes do espaço ou campo magnético vibratório. Kardec, ele vai nos dizer, assim, os druidas, eles por serem pessoas que eles viviam bem longe dos grandes centros, viviam na interação com a natureza e já eram seres iniciados, eles tinham essa capacidade de perceber o magnetismo e o campo vibratório, tanto do espaço como da Terra. E essa integração com a natureza, ele fala, a Terra, a natureza, a árvore, as árvores, o oceano, os mares, as montanhas, elas constituem um grande campo vibracional, como nós, seres humanos, somos também um ser vibracional. Tudo isso, os druidas já percebiam esse sentido de ser vibracional, ou seja, não é matéria densa puramente, é algo que está vibrando e está em energia em evolução. E eles, ao perceberem isso, os druidas, eles conseguiam se comunicar através do espaço, receber pensamentos dos seres evoluídos do espaço e trocar informações e comunicações. Eles eram favorecidos pela natureza. Eles falavam assim, os mares, eles são os espelhos, eles refletem essas forças radiantes, esse campo magnético. As árvores, elas conseguem fazer captação. E essa convivência dos druidas com essas forças radiantes, eles faziam uma integração. E é difícil, talvez, para nós, seres metropolitanos, aqui no ano de 2021, ter essa percepção. Mas eles falavam assim, nós já não estávamos influenciados por essa matéria que é parasitária. Eles eram os druidas. E os druidas conseguiam perceber essas ondas vindas do espaço. Talvez nós, atualmente, tivermos que entrar em grandes concentrações, ou entrar em meditações, entrar em estado de êxtase, num transe,
para poder perceber essas forças. A ciência, provavelmente mais tarde, vai conseguir perceber lá onde já percebe o ser como um grande ser energético, mas não na profundidade que os druidas já traziam, como uma força radiante, onde tinha um campo magnético chamado vibratório, onde eles conseguiam se comunicar entre eles e entre os seres do espaço. Agora, isso não era para todos. Eles falaram assim, nós convivíamos entre outros seres, quer dizer, do movimento céltico, que não tinha esse conhecimento e não tinha essa informação. Cabia a eles ir passando essa cultura para o desenvolvimento da população céltica. De qualquer forma, os druidas, pelo seu encantamento, pelo seu culto, eles atraíam. É interessante, é o magnetismo. Tudo é atração, tudo é sintonia. E como se entregavam e tinham uma fé muito grande, eles faziam a sintonia na natureza, um ser mais puro, menos contaminado pela matéria, mas ele tá mais deslocado, vamos falar assim, o ser está mais deslocado do seu envoltório material, ele tinha capacidade de se comunicar e fazer sintonia com esse mundo invisível, mundo que vinha de fora de outras dimensões. Isso trazia bastante comunicação e trazia, vamos dizer, trazia essa força dessa nação. Mas não eram todos, que ele, como falei, os célticos, de uma maneira geral, nem todos tinham esse conhecimento. Cabia os druidas ter esse tipo de conhecimento e esse tipo de noção do que nós estamos falando. O objetivo do druidismo seria o detentor do conhecimento dessas raças superiores e fazer com que o povo viesse junto dele. Restava propagar entre o maior número possível de humanos a autenticidade de todas as revelações que eles iam recebendo através dessas que eles chamam de forças radiantes. Ou seja, dentro das forças vindo do espaço, via as comunicações que entravam pelo pensamento e traziam as intuições ou as inspirações. Isso fazia um canal de comunicação como se fosse hoje para a gente uma telefonia. Um telefone sem fio, uma telefonia que estaria comunicando com outros seres. Isso para eles era comum, que para a gente seria é comum pegar o telefone e comunicar com uma outra pessoa. Parece que é uma coisa surpreendente, mas Kardec, na mensagem contínua de número 14, que ele fala celtismo é natureza, evolução do pensamento, ele vai falar isso. Olha, não dá para revelar tudo, porque nós não temos capacidade, não temos cérebro, não temos capacidade mental de absorver todas as informações que vêm do universo, que vêm do espaço. Mas existe uma corrente de pensamento que liga o infinito, que vão trazendo através de correntes até a vida na Terra. Agora, a percepção disso é paulatinamente, não é uma coisa acelerada. Os druidas já tinham isso envolvido com esse envolvimento natural, nessa purificação do ser, o desprendimento do espírito em relação à matéria. Como um todo, ele fala assim, olha, nós vamos aprender, o ser humano vai aprender através de grandes aspirações esse trabalho vibracional. E é um trabalho que cabe ao ser humano ir se desenvolvendo, e a ciência, ele fala assim, e a ciência vai chegar a um ponto onde eles vão se encontrar. E é o que nós vemos, o espiritismo, o grande revelador do espiritismo e da continuidade da vida vai ser a ciência, nada mais. A ciência ela já comprova o ser energético que nós somos, ela já diz isso, mas um pouquinho mais na frente ela vai conseguir esse tipo de comprovação que eles já percebiam. E ele fala assim, mas isso é normal na relação do ser humano, porque existe um movimento que eles chamam de movimento fluxo e refluxo, ou movimento pendular.
Porque falar natureza humana é assim, ela vai e ela volta, ela vai e ela volta. Nesse movimento, a gente não que vai, a gente, quando chega no meio termo do equilíbrio, a gente vai conseguindo alcançar e vai conseguindo perceber o desenvolvimento, e ali está. Quando a gente entra no equilíbrio, a gente consegue, vamos dizer assim, se ajustar com as leis do universo. E quando nós nos ajustamos com a lei do universo, a gente consegue perceber um pouquinho as comunicações, as mensagens, a evolução do pensamento que vai chegando em cada um de nós. E através das reencarnações, a gente vai se desenvolvendo. Isso Kardec nos afirma. Não dá para ser de uma vez só. De uma vez só vai desequilibrar, vai desestruturar o ser humano. Então, vai ser paulatinamente essa descoberta. E isso que é o bacana, é que os druidas já, um tempo atrás, já perceberam essas forças desconhecidas. E nós vamos percebendo ao tempo que nada se perde, isso está imantado no planeta, isso está imantado na Terra, isso está aqui, não está perdido. Cabe a nós, através da fé, através de concentração, inspiração, purificação, moralização, nós vamos absorvendo de uma forma ou de outra, devagar ou não, um pouco mais rápido, essas informações e essa, vamos dizer assim, esse legado deixado pelos druidas e que estão magneticamente aqui no planeta, principalmente junto à natureza, que é o nosso grande aliado e parceiro para o nosso desenvolvimento espiritual e moral. Eu vejo isso nessas duas mensagens que o Allan Kardec nos trouxe. Agora tem mais duas mensagens, acho que a Terezinha vai nos trazer. Terezinha, duas mensagens. Terezinha. O som, Terezinha. Estou misturando celular com vídeo. As duas últimas mensagens mediúnicas do livro, a mensagem 15, ela é trazida por Jules Michelet. Michelet foi um filósofo e historiador francês, é uma mensagem mediúnica também. Ele havia desencarnado em 1874. Essa mensagem, embora não tenha data, como todas as demais são em 1926, provavelmente também é da mesma época. E ele faz essa mensagem, na verdade, ele apresenta Joana d'Arc, que é o espírito que dá a última mensagem do livro, que nós vamos falar em seguida, que é a mensagem número 16. Nessa mensagem número 15, o que Michelet faz é ressaltar alguns aspectos desse espírito, né, do espírito de Joana d'Arc. Ele diz que Joana d'Arc ajudou ele muito, né? A primeira coisa que ele diz, ajudou ele muito na passagem dele para o plano espiritual. Foi ela que iluminou o caminho dele no plano espiritual. Então, ele tem, assim, por ela, um amor, um respeito, que é muito bonito. A mensagem dele é muito bonita. E ele procura enfatizar o espírito céltico de Joana. Joana viveu no século XV, né? Ela desencarnou em 1431. Então, ela já vem bem depois de toda aquela era céltica, né? Que nós já conversamos com vocês ao longo de todos desses últimos programas. Mas ela tinha realmente, é o que ele ressalta, alguns atributos da alma dela que identificam ela como uma origem celta. E ele ressalta 3 atributos. A fé em Deus, a fé na força divina. A fé na vida. E a fé na vida que renasce no espaço. Quer dizer, na fé nas múltiplas vidas, né? E o patriotismo e o amor à França. Então, ele diz, esses atributos se traduzem no patriotismo nacional e o amor a Deus Criador. Então, é assim que ele vê Joana. E ele diz que ela teve uma vida missionária
e que, nesse período, ela foi orientada, como de fato foi, né? E nós vamos ver isso bastante profundamente nos próximos programas, quando o Paulo, como a Nilceia disse, o Paulo vai falar sobre a história de Joana d'Arc, né? Joana d'Arc médium. E Joana, então ele diz que ela na verdade, ela é inspirada, segundo ela chamava de minhas vozes, né? E ela foi inspirada durante todo o episódio, né, da salvação da França, digamos assim, do domínio inglês, que foi a missão de Joana, que ela cumpriu com muita galhardia e nobreza. Ela recebia a ajuda de 3 espíritos de grande superioridade, digamos assim. Era o arcanjo São Miguel, o espírito de Santa Margarida e o espírito de Santa Catarina. Né? Todas essas 2 santas tiveram uma vida de muito sacrifício, eram espíritos muito iluminados. E eles é que conduziam Joana. Né? Então, ele diz isso, que é preciso entender a alma céltica de Joana e associar Dom Remy, na verdade, que é a cidade que Joana nasceu, com a Armorique, né, que vocês já falaram mencionaram, é a atual Bretanha. Né? E ele diz que conclui se ajoelhando perante ela, porque ela extraiu do solo regional a herança céltica transmitida pelas gerações. O amor de Joana pela França é realmente imenso, ela é a padroeira da França, né? E ela é um espírito profundamente ligado aos franceses. E então, essas características que Michelet enfatizou. A mensagem 16 é da própria Joana, e é a única mensagem no livro dela, né, de própria Lavra. E ela começa dizendo que sente muita emoção em estar voltando à França. É verdade que ela estava próximo de Denis toda a vida dele, né? Então ela já estava ali mourejando no solo francês, fora as guerras que todas ela participou, especialmente a Primeira Guerra, com certeza, nós também vamos ver isso mais para frente, né, em Mundo Invisível e a Guerra. E ela diz que ela fica muito feliz e agradece muito a Denis por ele ter se lembrado de falar sobre ela e a sua modesta vida, como ela chama, né? Essa vida que foi uma vida missionária, uma vida lindíssima. E ela diz que o celtismo representa a molécula, é a mesma coisa que o Luiz estava falando, que fez nascer nos antepassados deles o conhecimento do infinito. E que foi um dos raios. Tem que lembrar que Kardec, né, disse que os raios que deram origem à Terra, eles se dirigiram para 3 pontos, né, a Índia, a Palestina e a Gália, né, na direção dos povos celtas, e é disso que ela está falando. Então, ela diz que fé religiosa, fervor na evolução do ser e trabalho da consciência através da história eram os principais pontos trazidos pelos druidas. Então, ela caracteriza o celtismo como resultado dessa irradiação que beneficiou, uma delas, né, que beneficiou a Terra. E ela reforça os princípios que os druidas trouxeram. E ela diz também que o raio céltico, que é essa irradiação que eu estava mencionando, continuaria a vibrar, mas que ele havia sido obscurecido pela roupagem material, mas que viria um momento em que ele retornaria e que as consciências se libertariam e o celtismo retornará e recuperará a sua atividade. Então, entendo eu que isso está acontecendo já, né, desde que Kardec publicou o Livro dos Espíritos, né, que é a tese que Denis defende, né, que o celtismo está na origem do espiritismo. E, como eles disseram, tudo indica que sim mesmo. Né? Então, ela diz que esse livro permita... Ela fica muito feliz com o livro, né? Ela deixa isso muito claro. Ele diz que esse livro permite a espiritualização dos franceses, que eles pudessem recuperar suas origens célticas e a fé em Deus. E ela termina a mensagem dizendo, aí eu vou ler porque é mais bonito, né? Não tem jeito de substituir um espírito superior.
Eu desejo de todo o meu coração que a fé céltica reavive a esperança em cada coração humano. E se o autor desse livro conseguiu fazer compreender que a fé é um dos mistérios da criação, uma centelha de luz divina terá tocado o leitor e ter-lhe-á feito compreender que Deus não abandonará jamais. Então, com essas palavras muito lindas de Joana d'Arc, esse espírito maravilhoso que, né, nós conhecemos e vamos conhecer melhor ainda nas próximas semanas, Denis encerra o Gênio Céltico, né? E nós encerramos a apresentação do livro também. Então, tá aí, Nilce, agora é com você. Obrigada, gente, muito obrigada. E assim encerramos, né, a apresentação, não necessariamente o estudo, da obra O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. E semana que vem, como já anunciamos, iniciaremos a apresentação da obra Joana d'Arc, Médium. Antes da prece de encerramento, nós leremos um trecho de uma página, de uma oração, de uma prece que foi psicografada pelo nosso Chico Xavier, e de autoria do espírito Anália Franco. É uma prece à Mãe Santíssima, que no próximo domingo todos nós estaremos homenageando, comemorando o Dia das Mães, né? Então, essa prece é para todas as mães encarnadas, para todas as mães desencarnadas e para as futuras mães, porque nós sabemos da importância dessa experiência que promove o desenvolvimento da sensibilidade do ser. Logicamente, outras experiências também, mas a maternidade. Então, nós leremos para todos Prece à Mãe Santíssima, apenas um trecho. E assim nos diz Anália Franco: Mãe Santíssima, missionária, salva-nos do erro. Anjo, estende sobre nós as níveis asas. Estrela, clareia-nos a estrada com teu lume. Mãe querida, agasalha-nos a existência em teu manto constelado de amor. E que todos nós, mulheres desencarnadas, encarnadas em serviço na terra, possamos repetir diante de Deus, cada dia, a tua oração de suprema fidelidade. Senhor, eis aqui tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Anália Franco. Então vamos à nossa prece. Vamos elevar os nossos pensamentos em torno da figura doce da nossa Mãe Maria de Nazaré. Domingo é Dia das Mães e o mês de maio é o mês de Maria. Então vamos concentrar nossa atenção em Maria e procurar receber as suas bênçãos, o seu amor, o seu carinho que estão sempre conosco. E queremos, por isso, agradecer a ela, tão amorosa e tão terna sempre, tão carinhosa. Agradecer ao Senhor Jesus, que não nos desampara nunca, que está sempre ao nosso lado, nos orientando, nos suportando. E aos espíritos nobres que construíram esse livro, especialmente o mestre Leon Denis, Allan Kardec, né? Joana d'Arc, Jerônimo de Praga, tantos espíritos maravilhosos. Parte deles foram os mentores de Denis. Kardec, além de ser o mentor de Denis, deu a sua contribuição como espírito a esse livro. Belíssimas mensagens, eu acho que vale muito a pena ler. Não deixem de ler.
Então, nós agradecemos a todos eles pelo carinho, pelo suporte que têm nos dado a cada momento, a cada obra. Queremos agradecer também a vocês que estão conosco toda semana, os nossos queridos ouvintes, muito obrigada. E agradecer ao Web Rádio Estação da Luz, sem a qual nós não estaríamos aqui. E assim, pedindo a Deus que nos abençoe acima de tudo, abençoe a todos vocês, abençoe as pessoas que dirigem essa rádio, em especial nosso irmão e amigo Tavares. Nós pedimos licença para encerrar a prece de hoje e também a apresentação dessa obra magnífica, que é O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, com que Leon Denis também encerrou a sua experiência na Terra. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada, nossa querida Mãe Maria, e a todos os espíritos que nos protegem, nos sustentam na nossa casa, no Rita de Cássia, e a todos. Agradecemos aos nossos guias e pedimos licença para encerrar esse momento de prece. Graças a Deus. Queridos amigos, obrigada pela audiência. Um feliz domingo, feliz Dia das Mães, que Deus possa nos abençoar e um beijo em cada coração. Muito obrigada. Luiz. Boa noite a todos. Agradeço a audiência, a paciência e a colaboração na sustentação do programa. Feliz Dia da Mãe de domingo, boa semana. Estamos de volta na semana que vem. Conto com vocês. Uma boa semana a todos e boa noite. Está desligado o microfone, Terezinha. Está aqui. Boa noite, meus amigos. Obrigada. Até a próxima quinta-feira. Não vou dizer mais nada, não. Nós já falamos muito hoje. Vai lá, Valéria. Boa noite a todos. Obrigada. Que Deus proteja a todos vocês. Amigos do coração, novos amigos que estão agora fazendo esse elo em torno desse grande missionário, esse grande autor, esse grande benfeitor, Leon Denis. Temos muito a aprender, muito. Já aprendemos muito, mas isso foi uma pequena gota no oceano. Então, falta-nos muita compreensão que todos vocês possam fazer esse mergulho no pensamento de Leon Denis sempre. Sintam-se abençoados por Jesus, por Deus, por todos os seus protetores. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, Bom Dia das Mães. Tchau. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Bom dia das mães para as meninas e bom dia dos pais para o meu amigo Luiz, já antecipadamente. Sou uma mãe também. Também é uma mãe. Tchau, tchau. Tchau. Hoje não teve pergunta, né? Está no ar ainda. Eu sei. Estou vendo. Isso vai sair do ar aos 60 minutos. Vamos sair do ar, não. Tavares tem que desligar. Tavares. A pergunta é que não quer calar.
Mas não desligamos, se ele não desligar. O Luiz já se desligou. Ai. Desligar o microfone para não correr risco. Isso aí.